Olá pessoal, beleza? Nesse segundo vídeo, então, vamos ver aí a representação gráfica de uma função do segundo grau. Como exemplo, nós temos aqui construir o gráfico da função f de reais para reais, definida por f de x igual a x ao quadrado. Se a função f de x é definida como sendo x ao quadrado, então a variável é x e o expoente de x é 2, portanto, esta é uma função do segundo grau. Uma função do segundo grau pode ser representada pela forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Vimos aí no primeiro vídeo que uma função também pode ser representada por y. Então, ao invés de dizer f de x igual a x ao quadrado, eu também posso escrever que y é igual a x ao quadrado. Como eu comentei no vídeo anterior, para a gente construir o gráfico de uma função, nós temos que montar essa tabelinha aqui, onde nós vamos atribuir valores para x, que são os valores do domínio. Esses valores são os valores que nós mesmos escolhemos, e a partir desses valores de x é que nós vamos calcular os valores de y correspondente. Então eu vou escolher aqui novamente o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Agora eu vou calcular os valores de y correspondente aos valores de x que eu escolhi. Então eu vou calcular y para x igual a menos 2. Então y é igual a menos 2 ao quadrado e menos 2 ao quadrado é igual a 4. Portanto, eu tenho para ordenado menos 2, que é x, e 4, que é y. Fazendo assim, eu vou calcular todos os outros valores de y correspondente. Então, quando o x for menos 1, o y é igual a menos 1 ao quadrado, e menos 1 ao quadrado é 1. Quando o x for 0, o y é igual a 0 ao quadrado, e 0 ao quadrado é 0. Quando o x for 1, o y é igual a 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1. E quando o x for 2, o y é igual a 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Então, nós temos esses outros pares ordenados, ou seja, quando o x for menos 1, o y é 1. Então, eu tenho um par ordenado menos 1 e 1. Quando o x for 0, o y também é 0. Então, eu tenho um par ordenado 0 e 0. Aqui, quando o x for 1, o y também é 1. Então, eu tenho outro par ordenado 1 e 1. E, por último, quando o x for 2, o y é 4. Então, eu tenho um par ordenado 2 e 4. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar esses pares ordenados e localizá-los no plano cartesiano. E nós sabemos que um par ordenado, primeiro vem x, depois vem y. Então, o par ordenado menos 2 e 4 significa que o valor de x é menos 2 e o valor de y é 4. Então, o par ordenado é menos 2 e vou de encontro ao 4. Então, menos 2 e 4. Está aqui, menos 2 e 4. O segundo par ordenado é menos 1 de x e 1 de y. Então, menos 1 de x e 1 de y. Esse é o par ordenado menos 1 e 1. O par ordenado 0 e 0 está aqui. 0 de x, 0 de y. O outro par ordenado 1 de x e 1 de y. Então, quando o x for 1, o y também é 1. E o último par ordenado 2 e 4. Ou seja, quando o x for 2, o y é 4. Agora, o que eu vou fazer? O que é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado? O gráfico basta unir esses pontos. Então, quando eu faço a união desses pontos, eu tenho este gráfico aqui, ó. E esse gráfico aí é chamado de parábola. Então, nós temos essas observações aqui. Se a função é dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, então o gráfico de f de x é uma parábola. E essa parábola aqui, ela terá concavidade voltada para cima, como neste exemplo, ou para baixo, dependendo do valor do coeficiente a.
Quem é o coeficiente A? O coeficiente A é quem acompanha x ao quadrado. Então, nessa função f de x igual a x ao quadrado, quem acompanha x ao quadrado? 1 é positivo. Por isso que o gráfico da função teve uma parábola com concavidade voltada para cima. Se, por exemplo, fosse menos 3x ao quadrado, ou seja, a é igual a menos 3, é negativo, então a parábola teria concavidade voltada para baixo. Então, nós temos aqui, se A é maior do que zero, ou seja, se A é positivo, a parábola tem concavidade para cima, e se A for negativo, ou seja, menor do que zero, a parábola terá concavidade voltada para baixo. Beleza?